Como projetar raios de giro? Aquela parte curva que existe em todas as esquinas nos nossos cruzamentos tem algumas regras e eu vou te ensinar. Então, os raios de giro são, na verdade, aquele desenho que a gente tem no sistema viário, mas na verdade é nas esquinas, das nossas ruas, que a gente tem que pensar da maneira que ele possibilite todos os deslocamentos da cidade para qualquer tipo de usuário. Usuário de veículo motorizado, para os pedestres, para os ciclistas, para todo mundo que usa a cidade. E então a gente tem que dimensionar corretamente a própria via. E tem um vídeo aqui no canal sobre hierarquia viária que tem essas questões das larguras de cada tipo de via. E os cuidados com o raio de giro são de acordo com o tipo de via que a gente está falando. Então, essa é uma matéria muito mais da engenharia viária, inclusive, Então, a gente tem algumas regras para isso. E se recomenda para essas interseções das vias, os cruzamentos entre tipos de vias, um desenho para esse raio de giro que possibilite, então, uma melhor visibilidade daquele cruzamento que a gente está falando para aumentar a segurança viária de todos esses usuários que usam as nossas cidades. Então, quando a gente fala desse local aí da esquina que a gente está falando, então, de um cruzamento, que tem tipos de vias. E esse lugar aqui, mais arredondado do cruzamento é, então, o que a gente chama de raio de curvatura, das esquinas, que deve ser, então, adequado de acordo com o tipo da hierarquia viária daquele cruzamento que a gente está falando. Então eu vou te mostrar quais são essas regras que a gente tem para pensar de forma correta nesses setores e nesses raios que a gente tem. Então, como que a gente faz? Como que a gente aplica os raios de giro? A primeira questão é que esses cruzamentos, eles devem, se a gente está dimensionando um cruzamento novo, o ângulo para essas esquinas deve ser entre 80 e 90 graus. Esses são os melhores ângulos para a gente ter uma boa visibilidade no cruzamento, aquele cruzamento em cruz, onde o ângulo de uma rua com a outra forma, então, entre 80 e 90 graus. E o raio de giro, ele tem que estar, então, coerente com a hierarquia do cruzamento, com o tipo de modal de transporte que frequenta aquela hierarquia daquela rua e com o tipo de tráfego que aquelas vias que estão presentes no cruzamento recebem. Então, quando a gente está vindo ali, enxergando essa esquina de forma mais aproximada, a gente tem ali a parte do perfil viário dessa rua aqui, que tem uma largura de via, de faixa de rolamento e uma largura de calçada. Quando a gente está enxergando essa via aqui, a gente está enxergando que ela tem um outro perfil viário com uma outra largura de calçada. Quando a gente une essa via com essa, a gente está unindo duas hierarquias viárias diferentes. A gente está vendo que essa calçada é um pouco mais larga do que essa. Quando a gente une esses raios aqui, a gente une essa medida, ficou reta a rua aqui, com essa medida ficou reta a rua aqui, a gente tem que saber aplicar qual é esse raio aqui. Qual deve ser o raio para unir esse perfil viário com esse perfil viário aqui. Então, aqui, essa dimensão curva da esquina é o que a gente chama, então, de raio de giro, tá? Então, em geral, quanto menor o raio de curvatura na esquina, melhor para o pedestre, porque o pedestre acaba tendo mais dimensionamento nesse local aqui para ele cruzar. Só que raios menores resultam numa área maior de passeio. É mais flexível para alocação de rebaixamento, para diminuição da via, que é o que a maioria das cidades fazem. Só que o raio de giro pequeno, ele acaba representando um raio de curvatura equivocado para os veículos. Eu trouxe aqui as regras para a gente
tirar como conclusão, né, como a gente calcula, mas na verdade eu não vou entrar nesse mérito de cálculo, porque isso é uma coisa bem específica da engenharia viária. Mas o raio necessário para a construção desses gabaritos corretos, ele diz respeito à distância entre as rodas dos veículos e que fazem parte daquela hierarquia viária. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma via arterial presente num cruzamento, a gente está falando que pelas vias arteriais devem cruzar ônibus, devem cruzar veículos bitrens, esses veículos que são maiores, e o raio deles para eles girarem é muito grande, porque o raio depende da distância entre as rodas da frente e as rodas de trás, a distância entre os eixos, não é? Então, o raio de giro ele é calculado em relação aos eixos entre as rodas dianteiras e as rodas traseiras dos veículos que fazem parte daquele cruzamento. Então, quanto maior a hierarquia viária, mais se entende que vão ter mais tipos de modais de transporte que fazem parte daquele cruzamento, e quanto menor a hierarquia viária, menor também o raio, porque a gente entende que ali só estão cruzando veículos leves, que tem um raio menor. Então, o raio, né, aquela distância da esquina, então, né, que fica a curva, né, e o raio vai ser, então, de acordo com o tipo da hierarquia que está presente nesse cruzamento. Então, aqui tem uma regra, receita que costuma funcionar para a maioria das situações. Quando a gente tem ali um raio de um cruzamento onde está presente apenas ruas locais, de 2 a 3 metros, vias coletoras de 5 a 7 metros, vias arteriais de 8 a 10 metros. Às vezes a gente pega esse raio aqui e vai aplicar, e o chanfro, a gente precisa chanfrar o lote, porque fica muito apertado para o pedestre passar quando a gente coloca o raio de curvatura correto aqui, de acordo com o cruzamento. Um raio de 10 metros exige uma calçada muito grande para a gente aplicar aqui e não encostar no limite dos lotes, não esgoelar a calçada, né? Então, às vezes a gente tem que chanfrar o lote da esquina, o que pode ser uma coisa interessante para cidades ali, como por exemplo Barcelona, o projeto de Barcelona que o Cerdá realizou, né? Ele tem as esquinas chanfradas justamente para a gente proporcionar faces de lotes viradas para aquele local. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um raio de giro de 6 metros. Como é que foi feito isso, né? Aqui a gente tem uma largura de calçada, uma outra largura de calçada. A gente coloca o raio de 6 metros aqui, terminou o raio, começou a parte reta, a gente coloca o rebaixo do meio fio, tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre isso, e esse aqui então seria o raio de giro de 6 metros. O que acaba acontecendo? Acaba concentrando um pouquinho, né? Essa esquina fica um pouquinho mais apertada. Por isso que é interessante, muitas vezes, a gente pensar no alargamento da esquina, mas isso é assunto para outro dia. Quando a gente tem um ângulo menor do que 90 graus, esse raio ele pode atender uma distância menor, porque ele entra muito para dentro, né? E aí geralmente se aceita um raio de giro em torno de 4 metros, tá? Um raio menor. Mas eu comentei com vocês que o raio de giro tem que ser dimensionado de acordo com a hierarquia do cruzamento, não é? Então, o cruzamento é composto por 2 tipos de vias. Qual é a regra então? Toda vez que a gente tiver um cruzamento envolvendo só ruas locais, a gente usa 3 metros de raio. Toda vez que a gente tiver uma coletora envolvida, pode ser um cruzamento de uma coletora com uma local ou de uma coletora com uma coletora, 6 metros de raio. Toda vez que a gente tiver uma arterial envolvida, uma arterial com local, uma arterial com coletora ou uma arterial com arterial, 12 metros de raio. Essas são as distâncias que costumam funcionar para qualquer situação. Aquela coisa para a gente evitar que o veículo que está tentando dobrar à direita não precise dar aquela curva bem grande, ocupar várias pistas para conseguir fazer a sua dobra. Então, quando a gente aplica nos nossos cruzamentos o raio correto, a gente está, na verdade, minimizando situações de conflitos entre modais diferentes e, em especial, dando mais segurança para os pedestres. Aqui a gente tem um cruzamento de vias coletoras, aonde a gente tem, então, esse raio de 6 metros aplicado, elas têm um perfil de 14 metros dos dois lados, e a gente tem, então, o raio de 6 metros
aplicado em cada esquina. A gente teve um estreitamento aqui na esquina, foi necessário inclusive fazer um ângulo aqui no piso tátil, né, para orientar esse estreitamento, mas a gente vai acabar tendo muito mais segurança para fazer essas conversões à direita dos veículos que vão estar presentes nesse cruzamento. Quando a gente está falando de rua sem saída, a gente também precisa fazer aquele raio lá no fundo, que a gente chama de cul-de-sac, né? Tem até alguns comentários sobre isso, né, a respeito do quanto os cul-de-sacs naqueles condomínios americanos são ruins para as cidades, para as áreas de pouca densidade. Então tem vários tipos de curva que a gente pode fazer e o que é mais importante é a gente trabalhar a favor do tipo de modal que a gente está considerando. Geralmente nessas locais de baixa densidade a gente considera um raio pequeno, em torno de 13,5 ali, de 3 metros, justamente porque é um local que onde estão presentes apenas veículos leves, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, a esclarecer, principalmente num projeto de um novo loteamento, como a gente projeta esses raios de giro nas esquinas, sempre pensando no tipo da hierarquia do cruzamento que está envolvido naquele lugar que tu está detalhando. Então, eu espero que o vídeo tenha te ajudado e que tu faça bons projetos a partir daí. Até a próxima! Se tu gostou do vídeo, achou que esse vídeo pode ser útil para ti, pode compartilhar com os teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.